A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo termina hoje, é o terceiro ano que a gente participa e foi de longe o que a gente mais produziu conteúdo sobre ela. Foram 2 semanas muito intensas e por isso eu decidi fazer esse vídeo falando sobre aqueles 10 filmes que eu mais gostei. Por mais que a mostra esteja acabando hoje, a nossa cobertura ainda não terminou, então ainda vão ter 3 críticas aqui no canal sobre filmes que estavam na mostra e outras também no Instagram, não sei se vocês estão acompanhando, mas além das críticas aqui no YouTube, a gente está fazendo várias e várias lá no Instagram também. O link está aqui embaixo no comentário fixado e isso vale também para o site que eu escrevo, onde eu escrevi algumas críticas de filmes que também estavam na Mostra Internacional de Cinema. Eram, se eu não me engano, 140 filmes na mostra, óbvio que eu não consegui assistir todos eles, eu acho que eu não consegui ver nem 1/3 de todos esses filmes, então esse vídeo não são os 10 melhores filmes da mostra, são apenas aqueles 10 que eu mais gostei, e é uma lista muito pessoal, porque se a gente olhar aqui no canal mesmo, eu acho que cada um montaria a sua lista, e essa é a minha lista, então não é nem a lista do 16mm, não, é a lista do Vitor Russo. Em 10º lugar está o filme Aranha, filme chileno dirigido pelo André Zud. Eu fiz crítica dele no canal aqui essa semana e é um filme que retrata muito bem o surgimento de movimentos pró-ditadura, alguns deles até fascistas, ali na América do Sul na década de 60 e 70, que apoiaram vários regimes militares, regimes opressivos, como é o caso aqui do regime de Pinochet. Então é toda aquela movimentação para tirar o Allende do poder. O Allende é assassinado e o Pinochet vai entrar no lugar dele. A gente vai acompanhar personagens desse grupo Aranha, que é um desses movimentos que tenta combater o chamado mal comunista. E o filme ele vai ser muito eficiente ao mostrar o surgimento desse grupo e mostrar também como essas pessoas que apoiaram esses movimentos e em muitos momentos ajudaram a criar esses movimentos estão nos tempos atuais. Então a gente vai ver até uma personagem que faz parte da elite, é super respeitada pela sociedade, só que lá na década de 70 ela apoiou esse movimento e continua acreditando nas mesmas ideias. Em 9º lugar está o primeiro filme que eu assisti na mostra desse ano, Mães de Verdade, filme japonês dirigido pela Naomi Kawase, que é a indicação japonesa para o Oscar de melhor filme internacional. Se vai conseguir essa indicação ou não, a gente ainda não sabe. É um filme imperfeito, é verdade, mas é também um belo retrato sobre o que é ser mãe. E aqui a gente vai acompanhar as 2 mães de um garoto, a mãe biológica e a mãe que vai adotar esse garoto, e vamos acompanhar a jornada das 2 até elas se cruzarem. Tudo isso por meio de flashbacks e em muitos momentos desconstruindo alguns preconceitos que a gente vai criar. Não gosto de todas as decisões do roteiro, eu gosto como a Kawase cria essa conexão com a natureza e esse tom super contemplativo, mas acho também que em certo momento isso para de ter um efeito narrativo no filme e se torna apenas uma estilização. Ainda assim, apesar dos problemas, é um retrato super humano sobre o que é ser mãe e é um filme que eu recomendo bastante. Esse filme tem crítica da Maria aqui no canal, ela fez um vídeo também sobre a Kawase, sobre a carreira dela, o estilo dela, e eu escrevi sobre esse filme para o site. Em 8º lugar está o documentário 17 Quadras, que acompanha uma família de classe média baixa durante 20 anos que mora a 17 quadras do Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos. O documentário ele traz muito bem o contraste daquilo que a gente acredita ser Washington e de uma realidade nunca contada pra gente nessa mesma cidade. E também traz uma visão muito fascinante sobre essa família. Eu não vou falar aqui sobre os acontecimentos, porque eu acho que vale muito a pena assistir ao documentário e ver tudo que acontece com essa família, como ela vai se desenvolver ao longo desses 20 anos. Como eu disse no meu vídeo no Instagram, a única coisa que eu senti falta nesse filme é dele ser mais longo e mostrar ainda mais sobre essa família, porque é um documentário de apenas 1h30. Ainda assim, um belíssimo documentário, um dos melhores que eu assisti aqui na mostra, e eu recomendo demais esse filme. Em 7º lugar está o filme português Mosquito, dirigido pelo João Nuno Pinto. Grande surpresa aqui, filme que eu nem tinha colocado na minha lista inicialmente na mostra. Acabei assistindo e sendo surpreendido. É um filme de guerra, então a gente vai acompanhar um jovem português indo lutar a Primeira Guerra Mundial lá em Moçambique. E vai ser um filme que vai desconstruir bastante essa ideia de filme de guerra que a gente tem, essa ideia hollywoodiana. De certa forma vai lembrar um pouco até Apocalipse Now, o como esse personagem vai embarcar
nessa jornada e se relacionar muito com aquela cultura e com aquele espaço principalmente. Só que aqui no caso a desconstrução vai ser muito mais no sentido de mostrar aquele personagem os efeitos do colonialismo europeu. Em sexto lugar está o documentário Bem-vindo à Chechênia, que vai retratar a perseguição a pessoas LGBT na Chechênia, que é uma espécie de estado russo, mas também é um estado bem independente, que tem o seu líder próprio, que é majoritariamente muçulmano também, então é quase como se fosse um país. E aqui o documentário ele vai mostrar o lado político de tudo isso, como surgiu essa perseguição, como o governo russo faz vista grossa para essa perseguição e de certa forma até incentiva isso, e como as famílias dessas pessoas vão reagir. Muitas vezes as famílias vão entregar os seus familiares, ou muitas vezes as famílias vão executar as pessoas da própria família. Só que ao mesmo tempo vai ser um retrato muito pessoal, porque a gente vai acompanhar um grupo que ajuda a resgatar essas pessoas na Chechênia e tentar levar elas para outros países que aceitem essas pessoas. Então a gente vai ver toda essa rede secreta que vai ser criada e todo esse espírito de comunidade. Adorei esse documentário, eu não poderia recomendar mais, o meu documentário favorito da Mostra de Cinema desse ano. Em quinto lugar, talvez o filme mais divisivo dessa lista, eu estou falando do filme brasileiro Casa de Antiguidades. Eu sei que muita gente odiou, eu sei que muita gente amou esse filme também, eu entendo o porquê ele é divisivo, eu entendo muitas das críticas dele, mas eu pessoalmente gostei muito desse filme. Esse é um filme que a Maria fez crítica aqui no canal e que eu escrevi sobre ele para o site também. Filme dirigido pelo João Paulo Miranda Maria e protagonizado pelo Antônio Pitanga em uma belíssima atuação, apesar das poucas falas aqui. Então a gente vai acompanhar esse personagem que é negro, de Goiás, e está morando numa cidade no sul do país, não especificada, que mais parece uma cidade do século passado ou retrasado. Então é uma cidade que parece que vive no passado e que tem uma forte influência alemã. Muitas das pessoas ali falam alemão. Então a gente vai perceber desde os primeiros minutos uma hostilidade quase que silenciosa, que depois vai aparecer também nas pichações, então vai aparecer ela escrita e também verbalizada mais pra frente. Então vai ser um personagem que vai estar sendo atacado por todos os lados e acaba se reprimindo, ele acaba não falando, então por isso tão poucas falas e a dificuldade dele de se relacionar com outras pessoas. Ele não pertence àquele espaço e mais do que isso, ele não é aceito naquele espaço, ele não é aceito por aquelas pessoas. É um filme que vai usar muito, claro, do simbolismo aqui e vai mostrar como ele vai ter que remeter ao passado dele para conseguir resistir àquela repressão. Em quarto lugar está o filme Malmkrog, filme romeno, mas falado em francês, dirigido pelo Christ Puyu. Filme de 3 horas e 20 que vai acompanhar um grupo de pessoas de elite no começo do século XX, conversando e debatendo questões filosóficas e sociais como a vida, a morte, a religião, a superioridade europeia, a civilização, a guerra, a paz, entre muitas outras questões filosóficas e sociais. É um filme que, pela sua duração e pela sua temática, poderia ser insuportável, até porque ele cria uma ideia teatral, então vai ser um filme muito focado na atuação e no texto, e em muitos momentos a gente vai ver planos de mais de 40 minutos, mas eu digo quase teatral porque a câmera aqui ela vai ser muito importante e ela vai passar mensagens ainda que de forma muito sutil. Eu, como um grande fã do cinema do Bergman, eu adorei aqui todos os debates propostos e a forma como esses debates são filmados e como esses personagens que a gente não conhece quase nada sobre eles vão começar a revelar cada vez mais sobre suas personalidades ao entrar nesses debates e ao expor os seus pontos de vista. Em terceiro lugar está mais um filme brasileiro, Cidade Pássaro, dirigido pelo Matias Mariani, em que a gente acompanha um personagem nigeriano que vem a São Paulo procurar o irmão dele que parou de dar notícias. Eu gosto muito de como esse filme espelha esses dois personagens. Então o personagem que a gente está acompanhando e aquele personagem quase místico, misterioso, quase sobrenatural que ele está buscando, que no caso é o irmão do protagonista. E gosto muito também de como vão ser retratadas as obsessões deles aqui, desses dois personagens. Uma a gente vai estar vendo, outra a gente vai acabar descobrindo por meio desse mistério que vai sendo desenvolvido
desenvolvido. Mas o que eu mais gosto aqui é como a cidade de São Paulo é filmada, como ela é construída visualmente pra gente e como isso tem um subtexto muito forte sobre como a gente se relaciona com os imigrantes e como a sociedade cria barreiras sociais, barreiras linguísticas. Então é um filme socialmente muito relevante, ao mesmo tempo que é um belíssimo estudo de personagem. Em segundo lugar está o filme Sérvio, Pai, que vai ter crítica lá no Instagram. O filme que me tocou mais emocionalmente falando, a gente vai acompanhar aqui aquela clássica trama de injustiça social. Então a gente vai ter um pai que perde a guarda dos filhos para o Estado só pelo fato dele não ter dinheiro. E aí a gente vai acompanhar toda a jornada desse personagem para tentar conseguir a guarda dos filhos de volta. Poderia ser um filme muito maçante ou um roteiro muito simples, mas aqui justamente pela simplicidade e pelos momentos muito humanos, ele consegue construir uma bela narrativa que em nenhum momento perde o público. Então foi um filme que eu consegui me conectar do primeiro ao último minuto. E em primeiro lugar está o filme Não Há Mal Algum, filme iraniano, vencedor do Festival de Berlim desse ano e que eu vou gravar crítica que sai amanhã aqui no canal. Aqui o filme vai trazer 4 histórias aparentemente super diferentes, mas que vão se conectar por um ponto em comum, que é justamente em todas elas tem algum personagem que é um executor, ou seja, aquele personagem obrigado a apertar um botão para matar pessoas condenadas à pena de morte. Então ele vai trazer todo esse debate da pena de morte, mas mais do que isso vai ser um filme muito humano, de como essas pessoas reagem à obrigação de fazer esse trabalho. Desde aquelas que apenas executam as pessoas, seguem ordem e parece que não ligam para isso, até aquelas que se recusam a fazer isso, ou aquelas que acabam fazendo, mas são afetadas pro resto da vida delas por isso. Então o filme vai debater aqui as pessoas afetadas pela pena de morte, que vão desde as pessoas que morreram até aquelas que continuam vivas. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham conseguido acompanhar a mostra desse ano, que foi no formato online. Eu acho que isso facilitou para muita gente conseguir assistir esses filmes que muitas vezes são filmes inacessíveis. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, para ver as nossas críticas lá do Instagram, para ver as críticas que eu escrevi para o site também. Por hoje é isso e corta!